Quem está feliz aqui nessa noite, depois dessa santa ceia, vou te falar que eu sinto a graça de Deus aqui. E muito. Tenho certeza que Deus tem algo forte para o nosso coração aqui nessa noite. O texto que eu quero compartilhar com você nessa noite é um texto muito conhecido, mas que não deixe de falar nem comigo e nem com você. Ainda que eu fechar a Bíblia aqui e ler esse texto, daqui mais 1 ou 2 horas eu abrir ele novamente, ele vai falar de uma forma diferente comigo, com você. E nós agora acabamos a Santa Ceia, ceiamos, e Deus sempre ele tem o melhor, né? Nós fizemos algo memorial aqui da Santa Ceia, que como o pastor Claudio é sempre de costume, depois da palavra a Santa Ceia acaba, só que fez algo diferente. E o Senhor deixou o melhor para o final, que foi a própria palavra dele escrita para mim e para você. E o texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Ju, tem como? Diz assim: E naquele dia de tardinha, Jesus e os discípulos estavam ali, e Jesus disse: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali e subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos também o acompanhavam. E de repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas se rebentavam com tanta força em cima daquele barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça sobre uma almofada. Então os discípulos logo o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou e falou duro com o vento e disse: Silêncio, fique quieto. O vento parou e ficou tudo calmo. E ele perguntou: Por que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é esse que manda no vento e nas ondas? Irmão, aqui Jesus ele está numa caminhada evangelística, anunciando o reino de Deus. A Bíblia diz que ao anunciar, ele passa por toda aquela redondeza, anunciando o evangelho. E chegava ao cair de uma tarde, Jesus chega aos discípulos, ele vai se deparar de frente a um lago e ele vai dizer aos discípulos: atravessemos ao lago, vamos atravessar ao lago. A Bíblia diz que então muitas pessoas o seguiam por causa dos milagres, das maravilhas que Jesus fazia naquele lugar, e seguiam Jesus por causa dos prodígios que acontecia Jesus fazendo. A Bíblia diz que então, Jesus dando essa ordem, os discípulos, Jesus primeiramente toma posse do barco. A Bíblia diz que ele vai para trás de um barco, sobre uma almofada, coloca o seu travesseiro e cai no descanso. Quando tomando o caminho, aquele lago, em meio àquela trajetória, a Bíblia diz que outros barcos seguiam. Aí, de repente, no meio daquela travessia, sobe-se um grande vento, de tal maneira que se as ondas vão se agitar, aquela água, talvez, conjecturando parada, vai se mover tão forte que vai levantar grandes ondas. Relatando aqui a Bíblia que acabamos de ler, de tal maneira que as ondas vão se arremessar em cima do barco, arrebentar em cima daquela embarcação. Interessante que só na embarcação que Jesus estava e os discípulos, a Bíblia diz que de tal maneira que o barco estava a ponto de ir a pique, literalmente afundar. Então os discípulos desesperados, vendo aquele cenário tão bravo,
Talvez Pedro olhando para Filipe e vice-versa, um olhando para o outro, desesperado. E eles vão perceber que Jesus estava na parte de trás do barco. Então, rapidamente, eles vão até Jesus e vai olhar para Jesus, Jesus dormindo, e vão gritar: Jesus, mestre, olha só, você não está vendo o que está acontecendo à nossa volta? Vamos morrer aqui, vamos perecer aqui, você não se importa? Jesus olhando aquela situação, talvez sabendo, né? Vamos dizer assim, Jesus com todo o poder em tua mão, naquela calmaria, mostrando mais uma vez aos discípulos, se colocando de pé sobre a polpa do barco e repreendendo aquela tempestade. A Bíblia relata que então, ao repreender aquela tempestade de vento, o lago ali vai se acalmar e vai ficar tudo quieto. Eles olham à volta assim e ficam temorosos com aquele cenário que eles acabaram de ver. Então eles vão dizer assim: Jesus então, para os repreender, levanta com uma voz forte, olhando para ele. Talvez aqui eu vou acrescentar mais um pouquinho, alguma coisa aqui para apimentar o negócio. Vocês estiveram comigo lá atrás, e o paralítico andar isso e aquilo outro, viam fazer tantas coisas, ainda são temerosos, tenham medo, vocês não têm fé, não estão vendo o que está acontecendo. Sou eu, o grandão da Galileia, que vim para fazer e acontecer. E eles vão olhar um para o outro, assustado, apavorado. Quem é esse? Quem é esse aí que manda no vento e manda na tempestade que tudo se acalma? Ei, eu vou dizer para você quem é esse. Esse é o grandão da Galileia que está sentado no trono, mas que está de olho aqui na Batista Caminho da Fé e está dizendo: eu estou na casa, vim operar e vim fazer milagre nessa noite. Esse é o grandão que está aqui na Santa Ceia nessa noite, que tem não só uma Santa Ceia, mas que tem um banquete para mim e para você. É, João, esse é o grandão que está aqui, que não deixa nada fugir do controle, que não deixa nada escapar da mão dele, porque ele tem surpresa. Alabanto de Calabachuri Andarabacandarábia. É desse jeito, é desse jeito. Pode pensar um homem que vai fugir alguma coisa do controle. Ele vai colocar de pé em cima do barco e falar: ei, você está muito enganado. Tem tempestade, tem deserto, tem vento, mas ainda eu estou no controle. Ela é maia, eu sinto a graça de Deus aqui. Vai. Eu sinto a graça de Deus. Elias, o juiz pode falar o que quiser. O advogado pode falar o que quiser. A medicina pode dizer: não tem jeito. Mas ainda quem bate o último martelo é ele. Eu relatei para você um pequeno resumo de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Um texto maravilhoso. Talvez aqui fique um monte de gente que, né, teólogos e tudo, quer procurar textos difíceis para apresentar algo tão grande. Mas um texto como esse tem tanta coisa rica aqui que você vai aprender muito dentro dele. E eu quero, nesse texto aqui, compartilhar com vocês 3 aplicações. 3 aplicações. Mas sobre essa aplicação, por favor, quando eu estiver aqui em cima, dá glória a Deus. Eu gosto de dar glória. Eliane cantou aqui quarta-feira passada, quarta-feira agora retrasada. No forró você dançava assim. E no funk você ia até o chão. Agora você está na casa do grandão da Galileia, meu irmão, dá lugar. 3 aplicações. Mas pega essas aplicações aqui, leva para hoje à noite, leva para segunda-feira,
leva para terça-feira, leva para quarta e coloque em sua vida e comece a aplicar. Não deixa que a palavra de Deus ela caia em vão, que entra no ouvido e sai no outro. Não seja um sepulcro caiado, mas seja praticante da palavra. Primeira aplicação. Palavra, confiança. Quem deu a ordem aqui? Ele falou o que aos discípulos? Atravessemos. Ele está dando uma certeza. Ele aqui está dando uma garantia. Não tem impedimento no meio da travessia. Não tem demônio que vai te parar. Não tem demônio que vai te impedir. Se ele garantiu, ele é fiel para cumprir. Na minha vida, na sua vida e todos aqueles que estão debaixo da cobertura dele. Ele não volta com a palavra dele atrás. Se ele falou, ele vai cumprir, ponto final e acabou. Alabando. José, é desse jeito. O caldo engrossa. O caldo ele engrossa. Se o grandão decretou, pode vir aquele parente de lá longe. Ih, já sabia, você já sabia. Mas o grandão já sabe muito antes de você saber. Confiança. Você sabe qual é o problema meu e seu que às vezes deixamos de receber? É por não confiar. Dona Deni, quando nós não recebemos algo da parte do Senhor, é porque não confiamos. Chegou a tempestade, o vento já entra na tribulação, entra no desespero. Cadê a confiança? Se Deus deu na sua mão, meu irmão, você tem que garantir. Deus me deu, eu estou descansado, acabou. Eu garanto, o grandão da Galileia está dizendo, eu garanto, meu filho, descanse seu coração, já deu tudo certo. Já deu certo e ponto final. Então aqui foi a palavra que eu ministrei, né, Tito, hoje à tarde. Deus já deu a garantia, já bateu o carimbo. Aprovado. É confiança, Ismael. Eu não tenho o que temer, porque a obra é dele, tudo é para ele. Ele só está precisando de um que esteja disposto para fazer a obra. É confiança. É confiar, é ter certeza, é garantia. Olha aqui, nós vamos atravessar. É tão aqui, é lindo demais. A Bíblia diz que ele vai dormir. Por isso que a Bíblia diz para nós bem assim, bem-aventurados são aqueles que não viram e crer. Meu irmão, eles estavam lado a lado com o grandão da Galileia, vendo um monte de milagre, aí cai num cenáriozinho caótico, se desespera. É desse jeito, pastor João. É soprar um vento, o povo se desespera. Meu irmão, no dia que quando meu pai deram a notícia do meu pai chamar a gente lá, eu vou te falar a verdade para você. Eu não fiquei confortável, mas ao mesmo tempo, o Senhor confortava o meu coração dizendo, você confia não? Olha o que eu fiz na sua vida. E começou a mostrar para mim um monte de milagre que ele fez na minha vida. Eu liguei para o pastor Rogério, desesperado, e quando botou a gente numa sala fria, os irmãos da sala fria, aí falou tal coisa na minha cabeça, eu estava ouvindo aquela voz que ele já tinha me falado lá atrás. Aí meus irmãos assim, no final eu falei assim, doutor, eu vou dizer uma coisa para você. Aqui tudo é servo de Deus, meus irmãos. Mas vou falar com muito temor. Você que está dando uma palavra com todo respeito à medicina, e louva a Deus por Deus, dá sabedoria a vocês, que também se não fosse vocês, o que seria de nós? Mas ainda tem um dono tem um aqui que é o dono da medicina, é o pai da medicina. Mas ainda quem dá a última palavra é o Senhor. Eles disseram assim, vai morrer essa semana. Quando eu sair daquela sala, pode dizer nessa semana. Mas ainda quem dá o último martelo, que dá o último decreto é o Senhor Jesus. Tá aí, meu pai vai para 3 meses, está lá vivo. Ele vai partir. Mas quem vai dar a última palavra é o grandão. Agora vem. O homem não dá a palavra não. Quem dá a palavra do veredito final é o grandão. Tá lá.
Só vai quando o papai chamar. É assim. Temos que ter confiança. Jesus, ele falou, atravessemos. Nós vamos passar. O destino de Jesus aqui era ir para uma guerra muito forte, espiritual. Ele estava no destino de Gadara. Não convém nem eu entrar nesse assunto. É para uma outra hora. Então, meu irmão, tenha confiança. Tenha certeza e a convicção de quem te chamou. Tenha convicção, você que está aqui. Você que está em casa, tenha convicção do que você veio fazer aqui nessa noite. Você tenta, faz uma reflexão. Você que está sentado aí agora, de quem era você outra hora lá atrás. Tenta entender, a Bíblia diz que você deitou e se levantou, porque Ele te sustentou. Ele vai dizer assim para Josué, Josué, chega de ficar se lamentando. Ei, Josué, não te mandei eu sou a tua confiança, eu sou a tua força. Ah, mas dá glória com gosto, varão. Davi, Golias, 40 dias enfrentando, olha a confiança aí. Você está vindo dizendo para mim que você me trata como cachorro. Você fala, meu irmão, eu posso ser pequeno, mas eu estou indo diante de você na confiança do grandão da Galileia. E tenho mais um recado aqui para te dar. Tá, o grandão da Galileia, Golias, ele diz para mim que hoje mesmo ele vai te dar a tua cabeça na palma da minha mão. É confiança. O Senhor já te garantiu aqui nessa noite. Perdão, eu vou tirar. O Senhor já garantiu. Eu quero fazer retrato aqui da Santa Sé, pastor Claudeci. O Senhor já garantiu lá na cruz do Calvário, quando Ele se entregou por você. Ele já entregou. Já não há mais nenhuma condenação contra ti. Alabuto de Calabaçúria, Erevaço de Comanérquia. Não tem mais quem possa te acusar, dizer isso e aquilo de você, porque o grandão da Galileia decretou, foi lá no final, quando ele foi naquela cruz do Calvário por você. Rapaz, está tão gostoso. Alabasto e defácia. Neremanto de Mandarashubi Candarábia. Está muito gostoso. Primeira aplicação. Vocês não estão acompanhando, não. Primeira aplicação. Vocês confiam? Não, você não confia mesmo com esse amém seu. Esse amém seu está muito fraco para dizer que você confia. Vocês confiam, amém? Isso é confiança. É dizer para o inferno, eu confio, amém, Satanás. Sai da frente porque eu confio, Satanás. Aí você dá um amém, você não confia nada. Não confia mesmo. Não, amém. Não. Falar amém é você ter na certeza. Quando você diz algo forte, fala algo forte, prega forte, é porque você tem a certeza de onde Deus te tirou. Você tem a certeza do que você está falando. Você tem a certeza do livramento que Ele vai te dar. Você tem a certeza da bênção que Ele está para te entregar. Aí você fala, amém. Esse amém está longe de receber. É isso aí, varão. Libera, isso aí. Dá glória, varão, porque enquanto você dá glória aqui, aí Deus está lá de cima só recebendo, aí vai dizer, olha lá o pastor João passando pela peleja, meus anjos. Ele está passando a peleja, está difícil, mas está dando glória. Entre com a provisão. Porque enquanto você dá glória aqui, Deus entra no teu casamento. Enquanto você dá glória aqui, Deus entra na sua finança. É desse jeito. Enquanto você dá, você recebe. Porque diz a Bíblia, buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu gosto é disso.
Eu gosto é disso, o fogo caindo na igreja, a tampa da chaleira voando. Ah, meu irmão, eu fico até imaginando, naquele grande dia, será que vai ter um monte de boca de aço assim? Não vai ter não, não vai ter mesmo. Eu acho que vai ter um monte de tocha da IBCP e um monte de tochinha. Primeira aplicação. E tá pegando. Amanhã você vai chegar lá na oficina. Rapaz, mexi nesse carro aí. A semana toda você vai dizer bem assim pro cara da oficina. Pode bater a chave aí que vai pegar. Ah, mas como é que você sabe? Eu que sou mecânico. Eu tenho confiança. Você vai chegar lá na sua empresa. Pode dar um aumento aí. Mas como é que você sabe? Eu tenho confiança. O grandão da Galileia já me avisou. Patrão, pode liberar a promoção, porque ela é minha, eu tenho confiança. É sim. Olha lá, pelo aquilo que está agarrado e travado lá na justiça, olha, eu tenho confiança. Satanás, eu peguei a palavra do evangelista. Solta tudo, é confiança, eu confio. Amanhã vai aparecer o comprador. Chega lá na tua empresa e vai falar. Fala para os seus funcionários, você que é empresário. Fala, essa semana vai bombar. Porque eu tenho confiança. O grandão da Galileia mandou um recado para mim ontem no culto de ontem à noite. Para me confiar. O negócio vai virar. Vai subir os mandatos de pedido. É assim, confiança. Confiança. Aí aqui vai doer um pouco. Você deu muito glória. Mas vai doer mais engole seco que dá glória. É. Ele fala que, segunda, ele fala que, primeira, confiança, sair da margem, atravessar, sair da margem, sair do raso. Ele dá uma ordem. Atravessemos, vamos sair da margem, vamos sair do raso e vamos atravessar. Para você receber tudo isso aqui que eu falei, primeiro você tem que confiar e aceitar os desafios que o grandão da Galileia vai te proporcionar, ou até mesmo permitir o demônio te dar umas tentadas para você suportar, para que você venha amadurecer para receber aquilo que ele tem preparado para você. Porque jamais o grandão da Galileia vai te dar algo tão grandioso sem saber que você vai suportar ou não. Repara que aqueles coqueiros que estão ali na praça, para ele estar daquela forma, primeiro ele criou raiz para profundidade, para depois ele crescer para cima para poder suportar a tempestade de vento. É assim comigo, com você. O Senhor não vai permitir que eu e você receba algo tão grandioso para deixar se escapar pela mão. Primeiro o Senhor vai te preparar para você receber da glória. Aí, Cátia, a Bíblia diz que eles vão atravessar. A tempestade vem, meu irmão, a minha caminhada e a sua vai ser assim até a volta de Cristo. Aí o grandão da Galileia vai dizer, engole seco e dá glória. Tá doendo agora, mas tenta enxergar lá na frente. Tenta enxergar aonde eu vou te colocar. Aonde você vai se ver depois disso aqui. Quem é que já passou por tantas lutas aqui e hoje você tenta se... Eu pedi que você fizesse um retrato de você outra hora lá atrás. Quantas lutas você passou? Você morreu. Você saiu mais forte do que aquela luta porque você passou outra hora lá atrás. Aprenda. Aprenda a receber os desafios de Deus, as lutas. Deus, ele é tão maravilhoso em tudo, ele é perfeito. Ele dizer para mim, para você, para a gente, Acácio, falar que a gente não está sozinho. Deus coloca pessoas boas do seu lado, que são leal a você para dizer, eu estou com você. Você não está sozinho, não.
Aí o egoísmo entra dentro de nós e nós pensamos, nós temos o grandão da Galileia e ainda ele prepara pessoas maravilhosas para estar do nosso lado, para aumentar essa confiança e não trazer desespero em nosso coração. É, no entanto, que ele vai repreender com tanta raiva os discípulos. Pelo amor de Deus, seus medrosos! É, Elias. Eu preciso receber de Deus tudo aquilo que Ele tem proporcionado para mim. Se você tem um chamado de Deus na sua vida e você entende isso, seja bem-vindo, tá? Mas vem disposto, né, dona Edeni? Saber, meu irmão, beleza. Mel não, varão. Ele mesmo falou, ó, vocês estão preparados para ser pisado, humilhado, cuspido. Porque nem todo dia, meu irmão, nós estamos bem também, não. Mas nós temos grandes desafios, que é esse que cabe a mim e cabe a todos aqueles que têm um chamado de Deus. Mas Deus, como eu falei, é a infinita misericórdia dele que ele dá até pessoas que cuidam de nós e tem sempre uma palavra para isso. E para você querer algo grande do Senhor, é necessário você sair desse raso, parar de ficar chorando migalha, se lambendo a ferida. Deus está dizendo assim, ei, sai da margem, sai do raso, vem no profundo, aceita esse desafio que você está passando. Engole seco da glória, vem comigo, porque eu vou te levar a algo sobrenatural na tua vida. Você vai ver o projeto que eu tenho para você. Você não está vendo agora, não precisa você ver. Só basta que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que eu acredito, que eu confio e que eu quero ir mais profundo, sair dessa margem mais nesse profundo. É como Deus dizer bem assim, Ezequiel, sai do raso. Você quer ficar com essas águas só no tornozelo, Ezequiel? Sai, Ezequiel, com essa água só no tornozelo, Marcos. Não interessa o que os outros estão dizendo a teu respeito. Eu quero é Deus, é igual aquela música, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Ele, eu quero é o grandão. Você fala o que quiser, engole seco da glória. Outra hora esse homem que vos fala, estava lá no tráfico e agora está aqui, falando para você que Jesus salva, cura e liberta. E tem um chamado para você, ei, aceita esse desafio. Sai da margem e vem para o fundo. É, João, sai da margem. Para de ficar olhando as pessoas. E olha o chamado que Deus tem para a sua vida. Porque quando nós paramos para olhar o do lado, você para de caminhar. Você fica só observando. Aí você está deixando de caminhar. Aí quando você vai olhar para frente, o outro já está lá embaixo. Ezequiel, entra mais. A Bíblia diz que Ezequiel vai sendo desafiado, ele vai entrando mais profundo. E chega uma parte do rio que ele não tem mais como entrar andando. Aí a Bíblia diz, pastor João, que é só nada. Deus está te chamando para dar de braçada e parar de ficar regulando a vida dos outros. Deus está falando, venha nadar de braçada e para de ficar observando. Sai de cima do muro. Quando você fica olhando demais, você cai da janela. Quando você fica olhando demais, você deixa de receber a bênção. Aí ele fala, Ezequiel, não dá mais não. Aí ele vai falar, não sei atravessar nada. A Bíblia diz, dona Deni, que então ele traz até Ezequiel à margem. E aí Ezequiel, você vai ver o sobrenatural de Deus. Aí ele vai olhar para um lado e para o outro, ele vai falar, meu Deus, o que é isso, grandão? É o sobrenatural do Senhor. De um lado e de outro é muito verde, é muita fruta. Meu Deus, eu quero isso na minha vida. É só para quem quer. Levanta a mão da glória. Eu vou caminhar para o final, porque não foi essa. Está tão gostoso. Primeira aplicação. Segunda aplicação.
quero chamar a sua atenção não, meu irmão. Mas vem comigo na pregação. Primeira aplicação. Segunda aplicação. Sai da margem. Vem no profundo. Rapaz, esse é forte. Você está aqui nessa noite porque você tem uma... Você está aqui nessa noite... Aí, eu gostei, tá ligado, tá na mensagem. Você está aqui nessa noite porque você está em uma... A primeira e última. Jesus está no barco. Essa fechou. Jesus está no barco. A última confiança. Jesus está no barco. Se eu tenho a confiança, e se eu quero experimentar aí águas mais profundas, eu tenho que ter certeza que o grandão da Galileia está no meu barco. Se eu não fico em cima do muro, eu não fico aqui nem fico aqui. Eu tenho certeza que o grandão da Galileia está no meu barco. Ei, sai de cima do muro. Cai para dentro da embarcação, porque ele está na embarcação. O grandão da Galileia está na embarcação, João. É isso aí. É isso aí, Vaz. Abre a boca. Ai, 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 ai. Ele a banda. Ela é de mandar subir câmera. O grandão da Galileia está na tua embarcação, querido. O grandão da Galileia está no teu barco, ele tem um controle desse leme. O seu barco não vai andar à deriva, porque nessa noite ele chegou para tomar a rédea dessa situação. Ele chegou para dizer: eu estou mudando o cenário.